Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Irmãos, para quem não sabe, eu criei esse canal só para mim estar postando mesmo os vídeos dos sonhos e das visões que Deus tem me dado nesses tempos. Bem basicamente, para dizer, de uns 3 anos para cá, eu tive muitos sonhos com sinais, com acontecimentos. E eu relutei muito, eu lutei muito para não fazer esses vídeos, mas ultimamente eu sinto Deus me cobrando todos os dias para que eu possa estar fazendo esses vídeos. Não é do meu, como se diz, eu não tenho essa prática de fazer vídeo ou coisa parecida. Por isso eu até peço desculpas, irmãos, se eu falar algo que de repente desagradou ou coisa semelhante. Mas eu realmente estou aqui impulsionada por Deus. Eu orei muito para que eu pudesse começar a falar desses sonhos. Tanto é que teve sonhos que só agora que eu vou falar. E já tem anos que eu sonhei. Então, esse sonho de hoje mesmo, por exemplo, eu sonhei ele foi em 2020, finalzinho de 2020. E só hoje eu vou falar dele. Eu orei muito ao Senhor e é um dos sonhos que Deus tem falado muito para mim falar. Então eu quero estar falando. Bom, nesse sonho eu estava numa área, eu e meu esposo, e minha filha estava dentro de casa. E essa casa era uma antiga casa que eu morava, não era essa. E essa casa, ela tinha uma área, na frente da casa tinha uma área. E aí estava eu e meu esposo na frente dessa área. E era noite, e a lua estava muito bonita. E de repente a gente olhando para o céu e o sol, ele apareceu no céu. Mesmo sendo noite, o sol apareceu. E o sol, ele estava muito grande. O sol, ele estava muito grande. E ele estava negro, todo escuro. E quando isso aconteceu, nós chamamos a nossa filha para ela vir ver, né? E enquanto ela estava vindo, o sol, ele entrou, a lua entrou na frente do sol e começou a ter algo semelhante como um eclipse. E a lua ficou toda vermelha e o sol estava negro, escuro. E nessa hora caiu um telão na frente do sol e da lua, tampando a lua e o sol. E nós ficamos assustados e continuamos olhando. E de repente naquele telão começou a refletir cavaleiros, como se fosse um refletor refletindo naquele telão que havia caído sobre o sol e a lua que estavam se encontrando um com o outro. E começou a refletir cavaleiros prontos para a guerra. E esses cavaleiros, eles estavam muito bem trajados, os cavalos também, tudo bem trajado, assim como naquelas guerras antigas que os cavalos saíam para guerrear nos seus conjuntos com seus cavaleiros, bem vestidos para a guerra mesmo. E aí essa imagem, ela aparecia e sumia. E apareceu outra. Depois que apareceu e sumiu a do cavaleiro, apareceu outra, que era ferramentas de trabalho, enxada, foice. A foice ainda era aquela foice antiga, que parecia um chamado cutelo, parecia um cutelo, a foice era uma foice antiga. E rastelos, eram ferramentas de trabalho que a gente usa para manusear na mão, trabalho à mão. E sumia.
E de repente aparecia outra imagem, que era a imagem de uns letreiros escrito em chinês ou era japonês. Eram aqueles nomes, eram uns nomes que eu não entendo, irmãos. Eram uns nomes de tipos de chinês, letras em chinês ou era em japonês, porque eram aqueles nomes assim estranhos que eu não sei, né? E aparecia isso. E de repente esse telão ele saía da frente do sol e da lua e já não era mais noite, era dia. Quando eu comecei a ter a visão era noite, o sonho. Quando eu comecei a ter o sonho era noite. E quando esse telão saía da frente, já não era mais noite, era dia. E eu começava a escutar gritos de pessoas chegando de um país para o outro, de um estado para o outro, de uma cidade para outra. Ônibus chegavam lotados de uma cidade para outra. E tinha um desespero muito grande. E estava faltando comida. No sonho estava faltando comida. E o prato principal que se oferecia naquele dia era mamão. O mamão, nesse sonho meu, ele estava sendo substituído pelo arroz. Era o prato principal. Tinha alguém que chegava para mim e falava assim, olha, o prato principal era um prato cheio de mamão. Não tinha arroz. Não tinha comida. As pessoas estavam desesperadas. Era um desespero muito grande tomando as ruas. Ônibus chegando de um estado para o outro. Tá? Muito grande. Esse foi um dos sonhos que Deus me deu. Tá? E quando eu fui encontrar uma palavra que se assemelhava a esse sonho, Deus me deu Atos. Lá em Atos 2, a partir do versículo 17, que fala assim, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que o meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue e fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então lembre-se de invocar o nome do Senhor. Invoque o nome do Senhor nesses dias. Busque a Ele, clame a Ele. Aleluia. Aquele que clama a Ele, Ele responde. E além dele responder, Ele anuncia coisas grandes e firmes, a qual nós não sabemos. Coisas grandes e firmes são aquelas que o Senhor tem preparado para mim e para você nesses dias. Deus está levantando uma geração como nunca antes. E isso Ele me revelou em sonhos também. Eu vou fazer outro vídeo para que esse não fique tão grande. Porque há 2 semanas atrás Deus me deu um sonho de uma geração grandiosa tomando as ruas para falar de Jesus, para mostrar os sinais de Jesus, para anunciar a vinda de Jesus. Tá? Eu vou estar fazendo outro vídeo e também colocando aqui no canal sobre este outro sonho que Deus me deu. Mas neste vídeo aqui especificamente, eu estou lembrando você de clamar, de buscar, tá? De invocar o nome do Senhor. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, diz a palavra do Senhor para mim e para você, aqui em Atos 2, no versículo 21, que acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia! Que Deus possa te abençoar grandemente, que Deus possa transformar a tua vida,
Que Deus possa derramar uma unção do Espírito Santo dele nesses últimos dias, assim como ele disse que derramaria, que acontecerá que nos últimos dias, né, ele vai derramar do Espírito dele sobre toda a carne. Oh, aleluia! Eu vejo isso como uma coisa grandiosa, eu vejo isso como um avivamento muito grande da parte do Senhor. Por quê, meu Deus? Olha, porque nós não viveremos na carne. Significa que deixaremos nossas vontades da carne e viveremos somente para o Espírito. Eu não tenho dúvidas nenhuma que haverá um grande avivamento nesses dias. E eu estou falando de pessoas que vão deixar de fazer vontade da carne para fazer aquilo que Deus realmente quer, que é anunciar a palavra dele. Seja nas ruas, seja nos becos, seja nas vielas, seja nas praças, pessoas que vão falar e anunciar da vinda de Jesus, que vai mostrar, que vai provar que Jesus está voltando. Vai mostrar, abre os olhos, os sinais estão aí. Sinais em cima nos céus e sinais embaixo na terra. Aqui, assim como ele diz aqui no versículo 19, e farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue e fogo e vapor de fumo. É a palavra do Senhor para mim e para você. Que Deus te abençoe, você, tua família, tua geração, toda a tua geração. Deus te abençoe em nome de Jesus.